E se as histórias que a gente conhece, da criação, da queda, dos patriarcas, fossem na verdade só uma parte do todo? E se existisse uma versão celestial, sabe? Um roteiro cósmico que foi ditado para Moisés lá no Monte Sinai, por um anjo? Pois é, hoje a gente vai desvendar o livro dos Jubileus, um texto antigo que basicamente reimagina toda a história sob a ótica de um calendário divino. Para a gente entender esse livro, a primeira coisa é sacar o relógio dele. Tudo é medido em jubileus, que são períodos de 49 anos. Então a grande sacada aqui é que a história não é só uma série de eventos aleatórios. Pelo contrário, é uma sequência perfeitamente cronometrada, pré-ordenada. A ideia é que tudo já estava escrito em tábuas celestiais e cada evento, não importa se grande ou pequeno, se encaixa nesse baita esquema cósmico. O nosso roteiro aqui vai seguir a própria narrativa do livro. A gente começa com a origem divina dele lá no Sinai, depois passa pela criação e a primeira transgressão, explora o ciclo de corrupção que acabou levando ao dilúvio, e por fim a gente vê como Abraão surge como grande ponto de virada para a humanidade. Então, vamos lá para a primeira parte, entender como essa história toda começa. A premissa do livro, olha, é ousada. Essa não é uma história contada por homens, é uma revelação que veio direto de Deus. Tudo parte desse comando que é super dramático. Enquanto Moisés está lá 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, um anjo, que é chamado de mensageiro da presença, dita para ele a história completa do mundo. Desde o primeiro dia da criação, é apresentada como uma história secreta, sabe? A versão definitiva de tudo o que aconteceu. E olha que interessante, a revelação não se limita só ao que já passou. O anjo revela para Moisés não apenas o que aconteceu, mas também o que ainda vai acontecer. Ele prevê a rebelião futura do povo, o cativeiro e, lá na frente, uma reconciliação final. A história inteira, do começo ao fim, já está escrita nessas tábuas celestiais. E isso já nos joga direto na segunda parte, onde a gente vê como essa ordem divina foi estabelecida desde o comecinho. A versão da criação no livro dos Jubileus tem umas diferenças bem importantes que acabam definindo todo o resto da narrativa. Olhando para essa sequência da criação, tem uma coisa que já salta aos olhos logo no primeiro dia. Junto com os céus e a terra, Deus cria todos os espíritos angélicos. Isso é fundamental porque já estabelece os anjos como parte da criação original. E as ações deles, tanto as boas quanto as más, vão ter um impacto direto na história humana. Outro ponto crucial aqui é a importância do sábado. Em Jubileus, o sábado não é só uma lei para a humanidade. É uma lei cósmica, um princípio fundamental do universo que os próprios anjos guardam lá nos céus. Então, profanar o sábado não é só quebrar uma regra, é ir contra a própria estrutura da criação. E então, claro, vem a queda. E a mudança é drástica, é da água para o vinho. Antes, Adão e Eva viviam em total inocência. Depois, surge a vergonha, a separação. Uma consequência fascinante que o livro menciona é que, antes da queda, todos os animais falavam a mesma língua. Depois da transgressão, a boca deles foi fechada. Isso criou uma barreira entre a humanidade e todo o resto da criação. A partir dessa primeira transgressão, o livro descreve um ciclo bem sombrio de corrupção que define a história inicial da humanidade. E a coisa escala muito rápido, até chegar num ponto de ruptura. Essa linha do tempo mostra a progressão devastadora do pecado. Repara como tudo começa, lá no Jubileu 3, com um ato de violência individual, Caim matando Abel. Mas a partir daí, no Jubileu 10, a corrupção vira cósmica, com a descida dos anjos chamados de vigilantes. Isso leva ao nascimento de gigantes e a uma violência tão generalizada que o mundo precisa ser purificado pelo dilúvio. Esse aqui é um dos elementos mais famosos do livro, né? A transgressão dos vigilantes é a causa direta do dilúvio. Não é só a maldade humana, mas uma corrupção que cruza a fronteira entre o céu e a terra. Os filhos deles, os gigantes, enchem o mundo de sangue e a única solução é um recomeço total. Depois que o dilúvio purifica a terra, Deus estabelece uma nova aliança com Noé. E no centro dessa aliança está essa proibição fundamental: não consumir sangue. A vida, segundo o texto, está no sangue, e essa lei se torna um pilar para o mundo renovado. O mundo pós-dilúvio é totalmente reestruturado. Primeiro, a gente vê a terra sendo dividida entre os filhos de Noé, com uma maldição para quem violar essas fronteiras, o que é um ponto-chave na história de Canaã. Depois, tem o destino dos demônios, que eram os espíritos dos gigantes mortos. A maioria é presa, mas 1/10 fica para trás, liderado por um espírito chamado Mastemá, para continuar testando e tentando a humanidade.
E tudo isso nos prepara para o grande ponto de virada da história, que é a nossa parte final. Aqui a gente vai ver como esse ciclo de corrupção é finalmente quebrado. E a figura central para esse novo começo é, claro, Abraão. O livro dos Jubileus conta uma história de origem para o Abraão que é sensacional. Ainda bem jovem, com 14 anos, ele observa o mundo ao redor e percebe a tolice que é adorar ídolos feitos por mãos humanas. Ele começa a orar ao Criador de todas as coisas, se separando espiritualmente da família e da cultura dele antes mesmo de Deus falar diretamente com ele. Essa separação espiritual culmina nesse ato aqui, que é super dramático. Aos 60 anos, Abraão não só rejeita os ídolos no coração, mas ele os destrói fisicamente, queimando a casa dos ídolos. É uma quebra definitiva, violenta, com o passado idólatra. Um ato que quase custou a vida do irmão dele, Arã, e que força a família a sair de Ur dos Caldeus. E é com esse Abraão, que rompeu com tudo, que uma nova aliança é firmada. Ela inclui as promessas que a gente já conhece, como a terra e os descendentes, mas Jubileus dá uma ênfase especial num detalhe. Enquanto as outras nações foram colocadas sob a autoridade de espíritos ou anjos para se desviarem de Deus, Israel é escolhido para ter um relacionamento direto com ele. Eles são seu povo e ele é o seu governante, sem nenhum intermediário. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta central, né? O livro dos Jubileus apresenta uma história que foi meticulosamente planejada, escrita nos céus antes mesmo de acontecer. Ele prevê as falhas e os triunfos da humanidade. Então a questão que fica é, se o roteiro já está escrito, onde entra a escolha humana? É uma tensão que permeia o livro inteiro e deixa a gente pensando sobre esse equilíbrio entre o destino divino e a responsabilidade humana.